Vocês não têm noção do quão ansiosa eu estava pra gravar esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo agora no surto, porque eu acabei de acabar A Maldição da Mansão Bly e eu queria muito vir aqui falar com vocês tudo o que eu achei, porque eu tenho algumas coisas pra falar. Só que assim, tá tendo obra aqui no meu prédio, pra variar, né? Então não ia ser um vídeo meu se não tivesse barulho de obra. Acho que vocês já estão acostumados, então vai ter que ser assim mesmo. Eu só tenho hoje pra gravar esse vídeo porque eu quero soltar o mais rápido possível pra vocês. Então eu vou falar tudo sobre essa série incrível depois da vinheta. audiomarco.com. A primeira coisa que vocês têm que saber é que eu já fiz uma resenha, não é resenha, falei, comentei, expliquei, eu surtei com vocês com a primeira temporada da Maldição da Residência Hill. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês, caso vocês tenham perdido. E a Maldição da Residência Hill virou uma das minhas séries favoritas. Eu amo terror, vocês já sabem disso, e eu gosto muito de um terror bem construído. E pra mim, a primeira temporada é uma obra-prima e que vai ser muito, muito difícil de se comparar ou até bater a própria primeira temporada. Eu já tava com uma expectativa alta pra essa segunda temporada, mas eu já sabia que não ia ser igual à primeira, porque pra mim não tem como melhorar a primeira temporada. É um terror incrível, construído no silêncio, uma história fantástica e, além de tudo, é uma história de amor, assim como essa segunda temporada. Antes que vocês perguntem, mas como é que assim tem uma segunda temporada da Maldição da Residência Hill? O que tá acontecendo? Então, essa série vai ser uma antologia. Uma antologia é quando uma série, cada temporada vai contar uma história diferente. Tipo o American Horror Story. Cada temporada conta uma história diferente, com outros personagens, mas sendo alguns atores, inclusive, são os mesmos. A gente vai seguir essa mesma linha nessa série, que é A Maldição, digamos assim. Eu acho que eu posso chamar assim, A Maldição, porque a primeira foi A Maldição da Residência Hill, e essa segunda é A Maldição da Mansão Bly, o que me confunde um pouco, porque eu sempre chamo a mansão de residência, aí eu falo Residência Bly, aí é uma confusão, tá? Mas a segunda temporada chama A Maldição da Mansão Bly. E aí eu vi o trailer, claro que eu estava muito ansiosa para essa segunda temporada, então óbvio que eu vi o trailer, mas eu não queria saber de muitas coisas. Quando eu vejo filmes de terror ou filmes de suspense, eu quero saber o mínimo possível. Eu só fico ali sabendo o por cima da história pra saber se eu vou me interessar pra ver ou se eu não quero ver o que tá passando ali. Então eu quis saber o menos possível dessa segunda temporada, porque eu acho que trailers e saber muito da história entrega demais o que vai acontecer, e eu gosto de série de terror e suspense me manter assim, informada, mas nem tanto. Então eu só vi um único trailer da segunda temporada. E aí eu comecei a ver, louca da vida, falei, meu Deus do céu, vou começar, vou apertar o play agora. E logo no primeiro episódio eu tava reconhecendo a história e eu não sabia muito bem da onde. Eu falava, nossa, mas essa história tá parecendo muito uma outra história que eu já conheço. E aí quando eu finalizei o primeiro episódio, que eu já tinha achado incrível o primeiro episódio, eu fui pesquisar mais sobre isso, porque eu tava achando a história muito parecida. E eis que a história é inspirada num livro do Henry James. Por incrível que pareça, eu já falei sobre esse livro. O livro do Henry James, que chama A Volta do Parafuso, tá dentro desse livro aqui, que são os contos de terror do século XIX. Eu li esse livro ano passado, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês, eu falo um pouco mais sobre esse livro, no geral, são vários contos. E o livro do Henry James está aqui dentro, esse conto está aqui dentro, que chama A Volta do Parafuso. E aí vocês vão me perguntar, A Volta do Parafuso, o que é isso? Então eu vou explicar pra vocês. A Volta do Parafuso é um livro do Henry James que já foi adaptado inúmeras vezes pro cinema. Muita coisa, inclusive teve um filme que foi lançado esse ano, em fevereiro, que também foi inspirado nessa obra do Henry James. Sério, tem vários filmes inspirados nessa obra, não teoricamente baseado. O filme que foi mais fiel ao livro é o filme original de 61, então ele ainda é considerado até hoje o filme mais fiel
da obra do Henry James. Os restos das adaptações foram só inspirações, pegaram como base ali a história e criaram uma nova história em cima. E não foi diferente com A Maldição da Mansão Bly. Inclusive, eu queria fazer um adendo aqui pra esse nome, A Volta do Parafuso, que não faz o menor sentido. O menor sentido. Eu não sei por que traduziram assim. O nome do livro original é The Turn of the Screw, que é uma expressão que não se usa mais. Agora a língua inglesa está usando o The Turning Point. Então é basicamente a mesma coisa, o ponto de virada, se a gente for traduzir ao pé da letra. Então a volta do parafuso ou a outra volta do parafuso, depende. Inclusive você consegue achar esse livro dessas duas formas, A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso. Tem essas duas traduções que pra mim nenhuma faz sentido, porque é uma expressão que a gente não usa em português e realmente não faz o menor sentido. Quando você lê a tradução, A Volta do Parafuso, o que significa A Volta do Parafuso? Parece que eu tô girando o parafuso, não tem nada a ver. O ponto de virada, que é o basta, já basta, o famoso A Gota d'Água. Pra mim essa tradução é meio zoada, A Volta do Parafuso. Continuo achando meio zoada, então, na minha humilde opinião, seria muito melhor eles terem traduzido como A Gota d'Água, ou o ponto de virada mesmo, sabe? Qualquer outra coisa sem ser A Volta do Parafuso, que não tem o menor sentido. Mas dito isso, essa minha pequena lição de inglês, que eu tô aqui me achando a gringa aqui, que eu acabei de dar uma aula de inglês aqui pra vocês, então vamos deixar essa curiosidade de fora e voltar pra o que interessa, que é a história. A história é sobre esses dois órfãos que perdem os pais e é criado pelo tio. O tio contrata uma governanta pra cuidar dessas crianças e meio que não quer nem saber dessas crianças. Então ele contrata essa pessoa pra cuidar dos sobrinhos, pra criar mesmo os sobrinhos em vez dele, porque ele não tem tempo, ele não tem o menor interesse em cuidar dessas crianças, então ele paga uma pessoa pra cuidar e pra educar esses filhos, esses sobrinhos dele. Então logo no primeiro episódio a gente já sabe, ele dá a base aí da história. Foi aí que eu reconheci a inspiração no conto do Henry James. Então, nesse primeiro episódio deixa muito claro, é exatamente isso. Essa governanta chega na casa, na mansão Bly, e começa a perceber algumas coisas, assim. As crianças começam a ver fantasmas, a conversar com paredes e coisas do tipo, coisas meio estranhas e meio peculiares, que ela fica meio achando, meio assim, tem alguma coisa aí. Essa segunda temporada pra mim foi muito altos e baixos, porque o primeiro episódio me prendeu muito, me fez interessar muito, e assim que eu soube que a série ia ser inspirada neste livro, neste conto, eu fiquei um pouco assim, receosa, porque apesar do conto ser muito bom, eu gosto muito do conto, realmente, eu acho ele incrível, só que eu não acho ele assustador. E nós que gostamos da primeira temporada, a gente vai esperando uma segunda temporada repleta de terror, porque a primeira o negócio é louco ali. E não teve isso na segunda temporada, tá? Eu já vou avisar aqui que não teve terror, eu não senti medo em momento algum. Então pra mim deixou a desejar nesse quesito de terror, a segunda temporada não tem terror, muito menos comparado à primeira, que seguiu pra mim essa linha do livro, porque o livro deixa o final um pouco em aberto, eu não vou dar spoilers aqui, mas assim, o final do livro deixa uma pequena pulga atrás da orelha, um pequeno final pra você questionar a realidade de alguns fatos. Só que, como eu sabia que a série ia ser apenas uma inspiração, eu tava com a esperança que eles mudassem algumas coisas, o que realmente aconteceu. Eles criaram novos elementos e novas histórias em cima dessa base do livro que o livro nos deu, e pra mim foi muito mais interessante do que a própria história do livro. No meio ali da temporada, eles se perderam pra mim completamente, eu já tava ficando entediada, o episódio 2, 3 e 4 pra mim foi um tédio que eu falava, tá arrastando, pra mim tá muito, ai, não tô gostando, sabe? Não era uma coisa que me prendia. Aí, um trocadilho aqui com o nome, o The Turning Point, pra mim, da série, foi o episódio 5, porque o episódio 5, pra mim, foi um dos melhores episódios, eu gosto muito do episódio 5. E eu achei meio engraçado, porque na primeira temporada, se eu não me engano, o episódio 5 também, pra mim, foi o que, sabe, explodiu a minha cabeça. Então eu não sei se foi proposital, também não sei se foi o episódio 5, eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu tenho uma mera lembrança que foi o episódio 5, posso estar errada, não me lembro direito.
Mas o fato é, essa segunda temporada, no episódio 5, voltou o meu interesse total. E aí depois abaixou um pouco o meu interesse e aí depois voltou. Então a série teve altos e baixos, mas no final foi uma história que eu gostei muito. De novo, eu gostei muito da história, mas no quesito terror ficou a desejar. Eu realmente não senti medo na série, mas a história é muito boa. E assim como a primeira temporada, essa segunda é uma história de amor. Eu acho lindo isso, eu acho lindo como eles conseguem adaptar uma história de terror pra uma história de amor, assim. E eles até brincam no meio da temporada que história de terror e história de amor é meio que a mesma coisa. E de fato, sim. Então a gente pode brincar com isso também. E a história é muito boa, eu gostei muito. A história é muito bonita no final das contas. E eu gostei muito, muito do final. De verdade, eu gostei muito do final. Mas é aquela coisa, se você não tem muita paciência, eu não sei se você vai conseguir terminar a série, porque teve altos e baixos. Pra mim valeu a pena? Com certeza, porque eu amei o final. Mas durante a série você fica aquela coisa meio tediosa, o vai e volta, altos e baixos no meio da temporada. Minha conclusão é, a série é muito boa, realmente, não é uma história de terror, não senti medo, então, assim, isso ficou a desejar mesmo, eu fiquei com um gostinho de quero mais no quesito terror, eu realmente fiquei com esse gostinho de quero mais terror nesta série, principalmente pelo trailer, porque eu vou falar aqui pra vocês que todos os momentos mais assustadores da série estavam no trailer, então eu meio que já sabia tudo o que ia acontecer, porque não teve nada além do que tava no trailer de horror. Horror, entre aspas. Mas a história é muito boa, finalizou de uma maneira linda, linda, linda. E eu gostei muito das adaptações que eles fizeram e da história criada em cima da base desse livro. Porque realmente só o livro eu acho que ia ficar meio maçante, porque o intuito desse conto não é o terror em si, é questionar mais a sua realidade, é outra função, é outra ideia, né? Então, eu gostei da história criada em cima dessa base, eu realmente achei muito interessante. A primeira não tem comparação, não consigo comparar essa série com a primeira, porque, cara, a primeira é imbatível pra mim. A primeira temporada é imbatível, não tem comparação. Vai ser muito difícil superar a primeira temporada, mas no final de tudo, essa segunda também deu um quentinho no coração e eu gostei muito do resultado final e da conclusão da série. E você que viu a série, me deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, eu quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu vi que tem muita gente com opinião dividida, tem uns que amaram a série e outros que não gostaram, porque eu acho que a maioria das pessoas que não gostou da série fez aquele famoso comparação, aquela famosa comparação com a primeira, e realmente não tem como comparar. Então, eu acho que quem não gostou fez essa pequena comparação com a primeira e a segunda temporada e acabou não gostando. Eu consegui ver ela de um jeito independente, o que realmente é, porque são outros personagens, outra história, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são só as mesmas pessoas que fazem e os mesmos atores, alguns inclusive, não todos. Então eu consegui ver essa série de uma forma independente, apesar de ser uma outra temporada, como eu falei pra vocês, igual American Horror Story. Então se você vê de uma forma independente, eu acho que você vai gostar, se você gosta do gênero. Mas eu quero saber a sua opinião, se você viu, se você não viu, se você quer ver, o que você achou, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de joinha que me ajuda muito, e se inscreve no canal porque tem sempre vídeo novo por aqui. E obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!